muita gente pequena, em lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, podem mudar o mundo, de Eduardo Galeano. Essa foi a primeira frase, e como ele falou assim, a gente não precisa só pensar só quem muda é o poder, só quem muda é quem está lá em cima, só quem muda é quem tem dinheiro, só quem muda é que tem uma condição. A gente muda muita coisa no nosso espaço pequeno. Eles trazendo um pouco para a nossa história, quando eles pensaram lá na colônia de férias, eles não pensaram que assim, vou fazer uma colônia de férias que vai durar 50 anos. Era aquele momento, era aquela vivência daquele momento, né? Um grupo pequeno, pensou para aquelas crianças no entorno dele lá, 15, 20 crianças lá do entorno deles, vamos ver o que a gente pode fazer aqui para melhorar a vida dessas crianças. E a partir dali, essas coisas pequenas, que esse pessoal pequeno foi crescendo e tomando força, né? Que aquelas crianças viraram instrutores, aquilo foi um negócio legal que outras pessoas entraram, e assim a gente está aí 48 anos. E, como ele fala assim, não precisa a gente fazer um grande projeto da minha cabeça, né? A gente pode mudar a nossa comunidade. A gente tem o Eco-Colônia de Férias, mas a gente tem vários outros trabalhos, como o do lixo, né? A gente fala assim, o lixo é a nossa questão maior. Mas por que o lixo é a nossa questão maior, se depende só da gente? É a gente que produz o lixo, né? Se a gente produz o lixo, se cada um toma conta do seu lixo, a gente já diminui 50%. Porque os outros 50% é que a gente tem que cobrar lá do estado, do município, para a gente ter uma infraestrutura boa, para ter onde jogar o lixo, para a gente não ter valas abertas, isso tudo. Quando eu faço no meu beco, meu beco eu junto com a minha vizinha, a gente vai lá, limpa, deixa tudo limpinho, ela bota um vasinho de flor, e aí nosso beco fica limpo. E o outro vizinho passa assim, poxa, esse beco aqui é diferente. Mas eu posso fazer isso no meu? Posso, eu junto com o meu outro vizinho, entendeu? E isso vai crescendo, né? Quando a gente faz coisas pequenas, pensando, a gente vai criando coisas grandes. A outra frase, leia, Lucas. A verdadeira essência do trabalho educativo não está nos discursos, mas na organização da vida coletiva. Anton Makarenko. E aí completa, né? Que a gente não adianta ficar só no discurso, esperando que alguém faça por nós, né? Isso aqui só melhora se o governo fizesse. Não, a gente pode fazer. E nosso trabalho é coletivo, a gente precisa um do outro, né? Quando a gente fala assim, poxa, reunião, chata, não sei o quê. Mas assim, a partir dessas pequenas pessoas, desses pequenos momentos, que a gente consegue construir uma história grande, né? A gente tem na reunião 3 pessoas, tem dia que a gente tem 15, tem dia que a gente tem 5, mas cada momento desse é muito importante pra gente, né? A gente fala assim, poxa, se a gente tivesse mais gente, eram mais pessoas pensando, né? Mas a gente só tem 3, essas 3 vão pensar, e a gente vai agrupando essas ideias, que a gente fica entendendo, que a gente chega assim, poxa, não vai, hoje tá difícil da gente, ano que vem, construir nosso colônia, será que vai dar? Não sei o que. E a gente vai pegando uma ideia, pegando um trabalho coletivo, e uma ajuda, né? A gente está preparando a nossa festa junina, né? A gente fala assim, poxa, como é que a gente faz isso? A gente faz o quê? É coletivo. Quem vai poder doar um pouco do seu horário, do seu tempo, né? Isso é importante, o tempo é precioso. Eu não tenho tempo, mas eu tenho um bolo, uma torta que eu posso doar. É precioso, que a gente vai converter aquilo, né? O trabalho da gente de organizar, ir lá, arrumar, tirar, recolher. Então, um depende do outro. Ninguém faz nada sozinho, né? E a gente tem esse trabalho coletivo assim, já enraizado dentro da gente, né? E nisso a gente consegue mudar nossas pequenas coisas, nossos pequenos ambientes, né? A gente consegue mudar a nossa comunidade. A gente é um grupo que a gente é referência para a comunidade inteira, né? Por mais que assim, a comunidade inteira não esteja no nosso grupo, o nosso grupo está dentro da nossa comunidade, né? E quando a gente fez o trabalho da Covid, de conscientização, quando a gente faz o trabalho do lixo, quando a gente faz o trabalho com as crianças, né? Quando a gente leva essas crianças a sonharem que a cidade pertence a elas, né? Como outro grupo fala assim, a gente leva esse sonho, né? Muito tempo as nossas crianças só sabiam que podia circular naquele ambiente, né? Agora elas esperam, sabe, para chegar aquele final do ano, chegar lá e na colônia de férias. Você está com uns amigos, o aqui de baixo que vai conhecer o amigo lá de cima, que às vezes no decorrer do ano nem se conhecem, né? E dali vira uma amizade para a vida toda, né? E é uma coisa tão boa que essas crianças crescem querendo que isso continue. Então, acho que isso vale um pouco a pena para a gente, né? Que a gente fala assim, são pequenas coisas que vão crescendo grandes sonhos e vai assim por diante. Eu sou estagiária de Educação Física, né? No ginástica artística. E
tem uma criança em específica lá na aula, e quando essa criança chega na aula, ela sempre chega cabisbaixa. Então, ao mesmo tempo que eu tento não dar tanta atenção para ela, para não falar que ela é especial, eu faço uma aula mais interativa para todos, para que ela se sinta acolhida. E aí, isso eu me emocionei muito, porque na última aula, ela virou para mim: tia, eu te amo. E eu fiquei assim: nossa, amor, eu também te amo, sabe? Porque é uma situação que eu me coloquei para entender que aquele momento é o momento de curtição dela. É a primeira experiência dela com a ginástica. Então, e ali é uma escolinha de ginástica dentro da escola. Não é um Flamengo da vida, não é um Fluminense. Então, eu posso deixar a aula lúdica, eu posso transformar aquele ambiente para aquela criança, não só para ela, mas também para todas as outras. E que eu sei que eu fiz a diferença para aquele momento. E aí, desde então, mesmo que a estrutura familiar dela seja péssima, na aula ela é outra criança. E aí eu senti isso sobre essas pequenas situações, pequenos momentos, pequenos trabalhos que a gente consegue mudar, pelo menos a atmosfera daquela criança ou da atmosfera da favela, como ela falou, sobre os projetos da época da Covid. A gente transformou a favela que não tinha, ninguém olhava pra gente. Ninguém olhava para a nossa saúde e a gente conseguiu fazer algo para o nosso bem. Da mesma forma que a colônia faz esse trabalho lindo para as crianças, e não só para as crianças, como para a favela. Então eu acho muito importante o nosso trabalho, da gente olhar para dentro e falar: o que eu posso fazer para mudar tanto o mundo de uma criança, de um adulto, ou a atmosfera que está à minha volta. Então essa frase me impacta muito por causa disso. O convívio aqui hoje são gerações. Assim, tem a família Neves, que tudo começou em relação da minha mãe. Hoje tem eu e minha irmã. Amanhã, com certeza, tem o meu filho. E assim vai. E para mim é gratificante ter quase pela idade, né? É gratificante para mim ter a maioria daqui, que inclusive foi meu coloninho. Foi meu ajudante. E hoje em dia, cara, isso pra mim é gratificante, porque, poxa, Aruana, minha coloninha quase não falava. Hoje em dia... Tinha um pouquinho não falava. Ela era sonsa. Entendeu? E isso foi em relação a quê? Poxa, eu decidi participar da colônia. Claro, meu foco principal sempre foi a minha mãe, né? E embaixo, poxa, veio uma quantidade de gente que hoje em dia eu me baseio ali. Eu posso, poxa, dar exemplos, né? Vônei, Marciais, cadê Marciais? Tá ali, deve estar dormindo. Geralda, Kátia, hoje, em si... Depois que todo mundo desceu pro lanche, fiz uma coisa junto com o Vone, Vone, vem aqui, vamos abrir uma cerveja. Vamos abrir uma cerveja, uma latinha a mais, por que não? Tá aqui, um copo, o nosso querido Riquinho. E em relação a um monte de coisas, isso são coisas que a gente faz assim, simples, mas que isso no futuro toca no coração de alguém, entendeu? Pode ser besteira, mas, cara, pra mim, foi muito importante que o Grupo Eco me colocou em várias situações que hoje em dia eu posso falar. E ao crescer da minha vida, grande parte eu tirei da colônia de férias, em si da comunidade também. Esse texto do Galeano, o Galeano é um escritor uruguaio. Por que eu estou trazendo? Porque eu acho que depois vocês podem pesquisar e alargar também o horizonte de vocês. E os latinos, brasileiros, uruguaios, argentinos, chilenos, tiveram e têm uma importância muito grande no processo de pensar o mundo, né? Um pouco de inovar a forma de olhar para o mundo, em contraponto a uma hegemonia, né? Um pouco dos países do norte, seja Europa ou Estados Unidos, países que têm dinheiro. Então, por isso que eu estou citando o Galeano. E quando o Galeano fala
ele fala dos pequenos, né, ele tá trabalhando também com essa ideia, né, um pouco nós, né, que somos considerados menores, né, nossos países somos mais pobres, somos mais isso, mas carrega um pouco essa capacidade de que junto, coletivamente, é capaz de fazer grandes coisas. E os exemplos que vocês trouxeram individual, Ellen e Felipe, reforça isso. Como é que um trabalho, não existe pequeno ou grande, existe um pouco a consciência que cada um toma, né, do problema, e como é que você encontra outros. Eu lembro também, quando eu conversei com o Boni hoje, aquela música do John Lennon, Imagine, ele vai falar que imagina um mundo sem guerra, imagina um mundo sem religião, imagina um mundo todo mundo vivendo junto. Ele diz, alguns vão dizer, mas você é um sonhador. Ele diz, não, eu sou, mas não sou sozinho. Existem outros, né? E você pode vir junto comigo. Então, eu acho que essa um pouco é o que vocês estão dizendo, um pouco, nós somos sonhadores, somos, nós acreditamos numa coisa coletiva, acreditamos, somos poucos, mas é esse exemplo que arrasta, esse exemplo que vai conseguir conectar, contagiar e trazer outras pessoas. E a gente está falando de um mundo muito recortado, nosso, Santa Marta, Grupo Eco, mas a gente está pensando também no mundo, a gente está pensando numa coisa muito grande, como é que a nossa responsabilidade da transformação começa em cada um de nós, né, e começa a partir desse coletivo. Então, só para registrar isso.